Shalom, galera. Hoje nós vamos traçar um plano aqui de como montar uma pregação, um esboço, usando a Bíblia The Word como base para isso. Então, a primeira coisa para a gente montar uma pregação é a gente perguntar para Deus, não é só parte tecnológica, a gente tem que perguntar para Deus o que Deus quer falar com aquele determinado grupo, né? Aquela audiência, aquelas pessoas que estão ali para receber, seja no seu ambiente de trabalho, todos os dias, seja na sua família, na sua casa, no seu pequeno grupo, né? Na escola bíblica dominical ou até mesmo numa igreja onde você vai pregar ou no culto de domingo da igreja onde você pastoreia. Então vamos lá. Primeira coisa, você ora e pergunta para o Espírito Santo. A segunda coisa são as questões proféticas que vão acontecendo no dia a dia. Você lembra que Deus fala com Jeremias: desce até a casa do oleiro e ali eu vou te falar o que é para fazer. Aí ele olha lá e vê o vaso sendo moldado nas mãos do oleiro e Deus fala com ele: olha, assim como eu fiz com esse vaso que eu desmontei e montei de novo, o oleiro montou, assim vocês são na minha mão. Então o que acontece? Às vezes coisas no dia a dia nosso acontecem que chamam a nossa atenção e a partir daquilo ali Deus traz uma mensagem. Então recentemente eu falei sobre essa candeia que eu recebi de presente dos pastores Cláudio e Daiane, entendeu? Uma candeia. Essa candeia aqui, ela está toda remendada por dentro. Tem até uma palheta aqui de adoração, né? Está toda remendada, cheia de Durepox. Por quê? Quando foi colocado óleo aqui dentro e foi aceso esse pavio, o que aconteceu? Essa candeia, ela não aguentou o calor interno. Ela não estava pronta para receber o azeite aqui dentro que eu coloquei. E quando o fogo queimou, ela rachou toda. E o azeite começou a vazar por baixo. Então o que eu fiz? Eu remendei, porque foi um presente que eu recebi com todo carinho. Pena que talvez não dê para ver os detalhes. Tem escrito aqui, ó, Yeshua. Tá vendo? Olha que cuidado, que zelo que a pastora Daiane teve. Olha lá, tem um peixinho, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, que interessante. Então, é um presente maravilhoso. Então ela pegou, fez isso com as próprias mãos. No entanto, no primeiro fogo queimou. Essa candeia ela usou na igreja dela e teve uma noiva que entrou com a candeia na mão. Achei que é uma ideia muito profética. Ao invés de entrar com um buquê de flores, entrou com uma candeia. E na igreja onde eles pregavam, na Metodista, lá no bairro que ela chamava Bairro da Luz, não vou dizer o nome do bairro. Então o que acontece? Essa candeia aqui, ela quebrou e rachou toda, né? Aí você vai encontrar na Bíblia algumas passagens bem interessantes. Então vamos lá, vamos conversar aqui a respeito disso. Moisés tem um encontro com a sarça ardente. Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles vão parar dentro da fornalha, né? Então, e ali dentro da fornalha, quando eles são lançados dentro da fornalha, aí sim aparece o quarto homem da fornalha, ou seja, é no fogo que é o local da presença. Por isso, quando vocês olham aí esse canal Restauração, tem tanto fogo em volta do logotipo, seja do Restart Church ou do canal Restauração, tem tanto fogo. É porque só no momento onde tem fogo é que tem a presença. Paulo conheceu o poder de Deus, o poder de Jesus quando estava na cadeia. Pedro também, entendeu? São essas situações assim que mostram o poder de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, o povo foi para o deserto para poder passar pelo fogo ali, ser testado, como diz em Deuteronômio 8, te levei ao deserto para provar aquilo que estava no teu coração, eu te humilhei para isso. Então, Jesus passa 40 dias no deserto não para ser provado, mas para provar que Ele era Deus, que Ele é Deus, que Ele está conosco todos os dias. Então é só numa situação dessa concreta de fogo
de sofrimento, que nós podemos provar da presença de Deus. Eu passei momentos terríveis na minha vida, terríveis, onde eu andei pelo vale da sombra da morte. Cada um tem as suas histórias, eu tenho as minhas. E ali no vale da sombra da morte, eu orava o Salmo 37 todo dia. Eu não tinha muito conhecimento bíblico, então eu pegava aquele Salmo 37 e recitava ele, e ele vinha me trazendo paz, dizendo que eu ia ser vitorioso, que os ímpios seriam arrancados, que eu não precisaria fazer nada e nem sujar as minhas mãos, e que a vingança é de Deus, né? Como diz a Bíblia. Então, vamos à pregação, vamos ao estudo bíblico, vamos aprender como é que a gente usa a Bíblia The Word para isso. Vou colocar aqui, ó. Então vamos lá. Primeira coisa, no texto lá diz o seguinte. No texto fica em Mateus 5, versículo 15. Né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Mas para nada presta, a não ser para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, vós sois a candeia do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos que se encontram na casa. Então vamos lá. A cidade edificada sobre um monte, aqui é Jerusalém. Aí você, com essa Bíblia na mão, você vai ver que está escrito aqui, ó, na ligação Bíblia, Filipenses 2,15. É uma opção para você já buscar algo de abertura para você pregar. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Paulo está fazendo uma alusão clara a esse versículo aqui. Ou seja, no meio dessa treva toda que você vive, no meio de tanta escuridão, você tem essa luz que brilha, né? Resplandeça a vossa luz sobre os homens, entendeu? Então vamos lá. Nem se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire. Vamos olhar aqui a palavra candeia. A palavra aqui é luknos. Candeia, vela que é colocada em um castiçal. Uma candeia semelhante a um olho que mostra ao corpo qual é o caminho. É possível fazer uma analogia entre a candeia e as profecias do Antigo Testamento, visto que elas proporcionam pelo menos algum conhecimento relativo à volta gloriosa de Jesus. Aí você vai procurar lá no Velho Testamento, você vai encontrar a questão do luzeiro, dos 7 Espíritos de Deus. Vamos lá, aqui também vai falar sobre, porventura a candeia pode ser posta debaixo do alqueire ou da cama, não vem antes para ser colocada no velador. Lucas também vai falar, ninguém pode acender uma candeia e cobre com um vaso. O vaso é a palavra alqueire. Vamos ver o que é alqueire. É uma medida seca de aproximadamente 9 litros. Hoje a gente conhece alqueire como uma medida de terra, né? Uma extensão de terra. X alqueires, a fazenda do fulano tem 15, 20 mil alqueires de terra, né? A gente tem tantos alqueires. Então, um alqueire, na realidade, essa palavra vem de uma medida seca. Imagina um vaso que caiba 9 litros. Então, é isso que é um alqueire. E você sabe que se você pega um vaso e coloca em cima de uma chama acesa, o oxigênio vai ser consumido naquele lugar e o fogo vai se apagar. E outra coisa, se você cobriu com um alqueire, ninguém vai ser iluminado por aquela luz. Aí ele fala que assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que as vossas boas obras, brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, você como luzeiro, dito lá em Filipenses 2,15. Para que as vossas boas obras, como ele disse lá, irrepreensíveis, sinceros e filhos de Deus inculpáveis, glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Ou seja, a honra é dele e não sua. Então, concluindo esse tempo aí, você pode procurar como é que eu achei aqui. Eu achei aqui a palavra alqueire, digitei na busca, está lá a palavra alqueire, apareceu no Velho Testamento, em 2 Reis,
né? 7,16, por exemplo. Aí apareceu aqui também Marcos, Lucas, qualquer passagem que você quiser achar, está aqui na Bíblia, aqui do ladinho, você encontrou aí. Então eu queria falar algo a respeito do fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Vamos lá. Fornalha, por aqui. Fornalha ardente. Achamos lá, Daniel. Tem também Salmos aqui, ó. Tu o tornarás como em fornalha ardente quando te manifestares, o Senhor na sua indignação os consumirá, o fogo os devorará. Vamos a Daniel 3,6. Qualquer que não se prostrar e não adorar será mesmo instante lançado na fornalha ardente. Aí você vai encontrar lá na frente. Porém, se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha. Aí então vamos achar aqui em 3,17. Se o Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha e do fogo ardente. Aí os 3 homens são lançados na fornalha e a gente vai procurar, vamos avançando, né? No versículo 24 do capítulo 3 de Daniel. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tornou ele e disse: Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Aí tem uma ligação lá em Hebreus 11:34. Extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra e puseram em fugas exército estrangeiro. Então chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha de sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então eu digo a você que está passando pela fornalha, saí e vinde. Então eu deixo para vocês agora esses vídeos aí, que vocês dessem uma olhada na nova candeia que a pastora Daiane e o pastor Cláudio fizeram, e fica essa reflexão para vocês de como essa candeia foi preparada para que ela possa andar passeando dentro do fogo sem nenhum dano, porque afinal nós iremos ser lançados ao fogo. Jesus falou: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, ou seja, a gente vai para o meio do fogo. Como é que você vai andar sem dano no meio de lobos? Como é que você vai se comportar como Daniel, que andou no meio de leões, só no fogo, só estando perfeitamente, completamente morto, já entendeu? Negando a si mesmo, você renunciando a tudo e tomando a sua cruz, e você morre e você consegue andar por dentro do fogo. Então é isso, eu deixo para vocês essa frase de Nabucodonosor: saí e vinde. Então, que você saia, que você entre no fogo, e que no fogo, no meio da fornalha, no meio de toda a tribulação, depois de você não ter se curvado ao mundo, que você entre no fogo e que você sejam queimadas somente as cordas que amarravam as suas mãos e os seus pés, pois eles foram lançados atados, mas a roupa não queimou, nem um fio de cabelo queimou. Então Deus vai te preservar na fornalha. Então essa é uma pregação feita com a Bíblia The Word, a partir da busca. Espero que você goste, que você use para montar os seus esboços. Essa foi uma pregação muito simples. No entanto, você aprendeu as questões de oração e intercessão, a questão profética e a questão da busca The Word. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma excelente semana. Olha aí, as minhas lamparinas acabaram de sair do fogo. As primeiras que eu fiz não ficaram muito boas, partiram depois, porque vaso bom é vaso que queima. Ficaram lá na fogueira durante 55 minutos. Estão aqui ainda incendiadas. Glória a Deus, aleluia.